E se fosse possível criar um anticorpo sintético dentro de um laboratório? Um que fosse, sabe, robusto, barato e feito sob medida para qualquer alvo que a gente quisesse capturar. Bom, hoje nós vamos mergulhar exatamente nessa tecnologia, os polímeros molecularmente impressos, ou MIPS para facilitar. E eles estão de verdade revolucionando o reconhecimento molecular. Ok, vamos pensar nisso um pouco. Imagina a tarefa de tentar pegar um único tipo de peixe num oceano lotado de vida. É basicamente esse o desafio do reconhecimento molecular. É um problema central na medicina, na segurança alimentar, no monitoramento ambiental. Então, encontrar uma solução para isso é crucial. A natureza, claro, tem uma solução genial para isso, que são os anticorpos. Eles são absurdamente específicos. Só que tem um porém. Eles são frágeis e bem caros de produzir. E foi justamente essa limitação que empurrou os cientistas a buscar uma alternativa. E eles encontraram nos MIPS, projetados para serem resistentes, de baixo custo e, o mais legal de tudo, totalmente personalizáveis para qualquer alvo que a gente queira pegar. E essa ideia nos leva direto para o nosso primeiro grande conceito. Se a natureza consegue criar essas fechaduras moleculares super complexas, a ciência agora ela pode forjar a chave para qualquer uma delas. Então, o que é exatamente um MIP? A definição técnica diz que é um polímero sintético com cavidades feitas sob medida. Mas, para simplificar, pensa na ideia de criar um molde. Essas cavidades, esses moldes, são desenhadas para encaixar perfeitamente numa única molécula-alvo. E não só no formato e no tamanho, mas também nas propriedades químicas dela. Tá, mas como é que se cria essa memória molecular dentro de um polímero? O processo é surpreendentemente elegante e até lógico. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. O processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, a gente mistura a nossa molécula-alvo, que vai ser a nossa chave, com umas pecinhas de construção chamadas monômeros. É como se fosse uma argila úmida que se molda ao redor da chave. Depois, vem o segundo passo. A gente adiciona um agente reticulador. Ele funciona como um tipo de andaime químico que endurece tudo, trava numa estrutura bem rígida. E por fim, a gente simplesmente lava e tira a molécula-alvo, a chave. O que sobra? Uma cavidade perfeita, uma impressão, uma memória da molécula original. O resultado final é exatamente o que a gente vê aqui, uma cavidade que é o complemento perfeito da molécula. A molécula-alvo original saiu, mas o polímero agora tem uma memória. Ele só vai se ligar de novo àquela molécula específica, ignorando todas as outras que estiverem por perto. É a tal da especificidade em ação. Agora, para construir esses polímeros inteligentes, os cientistas têm uma verdadeira caixa de ferramentas químicas. E é com ela que eles conseguem ajustar o polímero para praticamente qualquer aplicação que se possa imaginar. O mais interessante aqui é como a escolha dos ingredientes muda tudo. Essa tabela mostra diferentes tipos de monômeros, aquelas pecinhas de argila. O MAA, por exemplo, é ótimo para se ligar em fármacos usando ligações de hidrogênio. Já o 4-VP funciona melhor para pesticidas. Ou seja, ao escolher o monômero certo, os cientistas garantem que o polímero vai agarrar o alvo dele com força total. Além dos monômeros, outros 2 componentes são cruciais. Os reticuladores são os andaimes que garantem que a cavidade mantenha o seu formato 3D certinho. E os solventes porogênicos, eles fazem 2 coisas. Dissolvem tudo para a reação acontecer e ajudam a criar uma estrutura porosa, tipo uma esponja, para que as moléculas-alvo possam entrar e sair com facilidade. Mas a tecnologia dos MIPs não ficou parada no tempo, não. O jeito como eles são fabricados evoluiu e muito. A gente passou de métodos bem brutos para técnicas de altíssima precisão. Esse cronograma mostra uma jornada e tanto. Tudo começou lá nos anos 70, com uma abordagem quase na força bruta. Se criava um bloco de polímero e depois ele era moído. O problema é que isso destruía muitos dos sítios de ligação. A evolução para técnicas como a de precipitação já foi um salto gigantesco, permitindo criar esferas perfeitas, uniformes. Hoje em dia, com a impressão em superfície, a gente coloca os sítios de ligação do lado de fora para um acesso instantâneo. E o futuro? O futuro aponta para a impressão 3D de objetos inteiros que já vem com essa capacidade de reconhecimento molecular. E aqui tem um ponto super importante da impressão em superfície. Ela resolveu um problemão. Moléculas grandes, como proteínas ou até vírus inteiros, eram simplesmente grandes demais para conseguir entrar nas cavidades de um polímero tradicional. Ao criar as impressões na superfície de uma nanopartícula, os cientistas abriram a porta para a detecção de alvos biológicos bem mais complexos. Ok, tudo isso é uma ciência incrível. Mas qual é o impacto no mundo real? É
que os MIPs saem do laboratório e entram nas nossas vidas, para deixar nosso mundo um pouco mais seguro. Uma das aplicações mais poderosas é quando a gente combina os MIPs com eletrônica. Aí a gente cria os chamados sensores eletroquímicos molecularmente impressos, ou MICs. A ideia é bem simples. Coloca-se esses polímeros com memória molecular num eletrodo. Quando a molécula-alvo se liga, isso gera um pequeno sinal elétrico, basicamente transformando o reconhecimento molecular num alerta digital. E para que servem essas sentinelas digitais? Elas estão na linha de frente da segurança. Podem, por exemplo, detectar patógenos como a salmonela em alimentos, monitorar resíduos de pesticidas em vegetais, encontrar metais pesados na água e até garantir que os medicamentos que a gente toma sejam puros e seguros. Este gráfico aqui resume perfeitamente o alcance dessa tecnologia. De patógenos e toxinas a antibióticos e pesticidas, os MIECs combinam aquele reconhecimento super específico dos MIPs com a detecção eletroquímica para proteger a nossa saúde em várias frentes diferentes. E a inovação não para, viu? Os pesquisadores já estão desenvolvendo a próxima geração, como os OmniMIPs. Pensa nisso como um ingrediente tudo em um, que funciona como o elemento de reconhecimento e o andaime ao mesmo tempo. Isso simplifica o processo de fabricação de um jeito radical e promete deixar essa tecnologia ainda mais acessível, barata e eficiente no futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? A capacidade de criar um anticorpo sintético para quase qualquer molécula que se possa imaginar é uma ferramenta com um poder imenso. De diagnosticar doenças mais cedo a limpar poluentes do meio ambiente, as possibilidades são, de verdade, quase ilimitadas. A questão agora é: qual vai ser o próximo grande desafio que nós vamos escolher resolver?